Eu tenho estado um pouco preocupado com o que vai acontecer, né? Com o mercado como um todo, com as lojas, com os supermercados e tudo mais que vem acontecendo por agora, né? Como vocês viram, né, eu tenho uma biblioteca bem extensa aqui, praticamente material de estudo, de supermercado. Eu tenho por aí pelo menos 20 anos de material didático, livro. E aí eu estou procurando um pouco dentro da história alguns acontecimentos, algumas coisas que abalaram, né, podemos dizer assim, o setor de supermercados. E aí eu achei, né, procurando lá nas minhas pesquisas, né, essa revista, né, Crise e Inspiração 2010, né. Logo de cara, para vocês terem uma ideia, a gente teve o ano de 2000, né, 2008, né, podemos dizer assim, uma crise muito grande em relação ao emprego. Por isso essa revista foi lançada com esse tema, né? E aí aqui vem falando exatamente do ano de 2008. E aí eu lembro que lá no ano de 2008, como eu vou mostrar aqui para vocês aqui um gráfico, né? Esse gráfico aqui, ó, ele mostra uma curva de desemprego que foi exatamente em 2008. E essa curva de desemprego aqui, ele escalonou no grupo do RMS. E aí o que acontece? Boa noite, Ilma, tudo bom? Essa curva foi lá em 2008. Em 2009, como eu já 2009, já houve um crescimento, uma resposta. E o ano de 2010 foi crucial em relação a uma grande crise que houve aqui no Brasil. Tivemos outras crises, né? Tanto que essa revista aqui fala que todas as informações sobre o reflexo da maior crise econômica internacional depois de 1929. Eu acho que tudo aquilo que eu li com as pessoas que eu conversei, analistas financeiros, pessoas... Ô, Arthur, tudo bom? Pessoas envolvidas com diversas áreas do Brasil, muitos estão realmente preocupados com o que vai acontecer com o Brasil pós-coronavírus. Obviamente que para tudo na nossa vida, existe solução. E a grande solução para isso tudo é a gente entender o que aconteceu lá no passado e saber o que a gente tem que fazer agora. O que aconteceu lá? O que a gente pode fazer agora para nos proteger? Lá nesse ano de 2008, houve uma queda, um grande número de desemprego. Só nos Estados Unidos, o Bloomberg fazia uma estimativa entre 5 milhões de pessoas desempregadas. E aqui no Brasil, obviamente, não vai ser diferente. Conversei com alguns escritórios de contabilidade, eles estão muito preocupados com muitas empresas demitindo. Outras empresas que fazem esse levantamento também são as empresas de atendimento médico demissional e admissional de empresas. Elas também tiveram um recorde de demissões. E aí a grande pergunta é: quais são as maiores dificuldades que vocês estão enfrentando agora? Você está conseguindo manter o seu foco em relação àquilo que você tem que fazer agora para se proteger e tocar o seu negócio adiante, aproveitar essa crise e de duas maneiras: ou sobreviver ou crescer com ela? E a grande preocupação é que muitos dos empresários que eu venho conversando estão
olhando somente para o momento agora. Qual é o momento agora? O momento agora é algo que eu posso dizer assim, muito interessante. Ele está fora da curva. A gente teve na segunda-feira passada uma crise que nunca aconteceu em relação ao petróleo. Lá na década de 80, o petróleo saltou, acho que de 2 dólares para 7 dólares. E com isso, muitos dos produtos que eram importados, ele teve, ou matéria-primas importadas, teve uma crise muito grande aqui no Brasil de abastecimento, década de 80. E aí a população como um todo começou a fazer saques, começou a mostrar a sua indignação em relação a isso. A gente teve, de novo, aqui nesse ano, aqui, que foi o ano de 2008, que foi uma crise terrível também, um grande número de desemprego. E aí, o que a gente pode fazer exatamente o que os grandes estão fazendo nesse momento? Muitos mercados estão dando, na verdade, um boom de mercado. Por quê? Porque nesse primeiro momento as pessoas estão em casa. E por que esse boom? Muitos não entendem. Eu estou crescendo, eu estou vendendo pra caramba. Porque as pessoas estão em casa, em vez dela se alimentar no bar, em vez dela se alimentar, talvez, no restaurante, elas estão consumindo em casa os seus alimentos. E com isso, o que acontece? Acontece, obviamente, um aumento na venda dos produtos dentro do seu supermercado. Essa é a primeira onda. Se a gente for analisar todas podemos dizer assim, as crises que se passaram, elas vão se dando em níveis de pico, crescendo, abaixando, crescendo, abaixando. Só para exemplificar aqui, eu vou mostrar novamente o nível de desemprego no ano de 2008. Tá vendo? Essa revista aqui vem falando exatamente sobre crise e superação do ano de 2010. E toda crise ela vai pontuando. E no momento agora, nesse exato momento, em muitos mercados está havendo um boom de venda. Como é que está no seu supermercado? Como é que está no seu negócio? E por que você não está aproveitando essa onda desse momento para se preparar? Estou vendo muitas lojas fazendo o seguinte, aproveitando essa onda para quê? Para poder fazer obra, ampliar, comprar mais. Olha que interessante, em plena crise, estão tomando passos ou estão dando os próximos passos para que o seu negócio fique mais fortalecido. E aí a pergunta que eu faço, e você? O que você está fazendo nesse exato momento para se preparar, para você entender o momento que nós estamos vivendo e você tirar alguma vantagem disso para poder passar por essa crise? Essa é a minha grande preocupação com todos vocês. Muitos, infelizmente, estão com foco num movimento errado. Em sentido de quê? Em sentido de estarem perdidos em relação a essa crise e não saberem que rumo devem tomar. Isso é muito triste. Por quê? Porque a crise, nesse primeiro momento, para alguns, chegou muito rápido. Em cidades pequenas, as pessoas, o comércio está sofrendo muito, porque alguns prefeitos fecharam completamente a cidade. Sei de alguns prefeitos que fecharam, inclusive, os supermercados. Olha que coisa mais desconexa, né? Quando a população precisa, ele vai lá e fecha, depois reabriu. Mas em cidades maiores, está havendo exatamente um reverso disso. Um grande fluxo de venda. Mas a preocupação que a gente tem que tomar, ou que a gente tem que fazer, é entender o que vai acontecer na próxima onda. A próxima onda, ela sugere talvez um desabastecimento em alguns produtos. Por exemplo, nesse momento, em algumas áreas, você já deve estar sofrendo aumento de preço. E a gente está sendo bombardeado aí
direto pela mídia, porque isso dá muito ibope, da mídia está indo em cima dos supermercados, dos menores, e nesses menores, o que acontece? Ele faz uma festa dizendo que o produto está superfaturado, né? Foi dada uma sugestão para um desses, vamos chamar assim, né, que fazem esse tipo de programa na televisão, para ir num grande distribuidor. Porque se ele fosse lá, ele não iria fazer essa barbaridade de querer destruir o pequeno comerciante que está trabalhando lealmente. Sabe o que aconteceu? Quando ele seguiu essa sugestão, ele quebrou a cara. Porque o grande distribuidor, ele, na verdade, ele está preparado, ele tem uma assessoria de imprensa. E quando... Oi, Ilma, tudo bom? Exatamente com essa assessoria de imprensa. E aí, quando ele chegou lá, um dos grandes fornecedores, podemos dizer assim, de marca líder de grãos, que é a Camil, ela estava aumentando demais o arroz. O seu arroz aí aumentou? Onde você está comprando? Então, quando ele chegou lá, ele quebrou a cara, porque o cara mostrou as últimas 3 notas e mostrou que o problema não estava com ele, não está nele. E nesse caso, de alguns produtos que ele estava mostrando que estava majorando o preço, sabe qual era a margem desse grande distribuidor? Era de 10%. Ou seja, ele estava abaixo da margem para distribuir o produto para um pequeno supermercado. E olha que interessante. E aí, podemos dizer assim, esse repórter, ele quebrou a cara, porque lá estava preparado para isso. Só que essas patrulhas continuam dentro do mercado. E você está preparado para isso? Eu coloquei um vídeo aqui, porque eu tenho uma grande preocupação com aquilo que pode acontecer na sua loja se um cara desse bater na sua loja, ou até mesmo a sua reputação em relação ao seu cliente, porque a sua loja só cresce se você tiver reputação. E aí, nesse caso, essa patrulha foi lá e aí chamou o Procon, fez uma bagunça danada nesse grande distribuidor, e ele pegou as notas lá e mostrou, estou nada fora aqui do local, na verdade eu estou vendendo abaixo do preço. Quem está me repassando isso é o grande distribuidor, no caso era a Camil que estava vendendo o produto a grande preço. Ele foi correr atrás desse grande distribuidor? Você acha que ele foi lá no silo da Camil, que é um dos maiores nomes, né, de grãos hoje no Brasil? Você acha que ele foi lá? Ele não foi lá, ele não vai dar continuidade a isso. Porque o interesse, nesse caso, são empresas que faturam milhões por ano. E aí ele não vai bancar essa briga. E aí o que a gente tem feito? A gente tem orientado a vocês a enfrentar esse momento da crise, onde pode acontecer isso em relação ao seu consumidor, exatamente fazendo o quê? Pegando uma carta e mostrando nesses produtos, que talvez você esteja trabalhando até com uma margem menor e que o preço subiu muito, que, na verdade, o grande vilão disso tudo não é nem o distribuidor, é o próprio fabricante do produto lá que, por algum motivo, ele resolveu aumentar o preço daquele negócio. E agora o que a gente tem que fazer? Essa é a segunda onda que a gente pode dizer que a gente vai enfrentar, que é uma turbulência em relação a preço. Alguns produtos, por exemplo, como carne, a tendência talvez é vir baixar. Por quê? Porque as carnes estão sobrando nos frigoríficos. Será que vai haver exportação dessas carnes? Então, muitas coisas ainda vão mudar nesse cenário. E quanto mais preparado você tiver, melhor será. E aí você já conseguiu anotar quais estão sendo as suas maiores dificuldades? Você já conseguiu verificar qual está sendo a sua maior dificuldade nessa crise? Alguns estão com problemas de venda. Outros estão com excesso de venda. Outros estão tendo que ampliar a loja para poder atender o fluxo de clientes.
Outros estão com problemas em relação aos seus funcionários que não estão indo. E aí, se você sabe exatamente qual é o tipo de problema que você está enfrentando, fica muito, muito, muito mais fácil de você se programar e tomar uma decisão inteligente em relação àquilo. E aí, o que você tem que fazer? Você tem que realmente prestar atenção no seu problema atual desse momento. Se preparar. Produtos de limpeza, eles vão ter um boom muito grande. Normalmente, eles têm uma excelente validade. Então, se você tiver caixa para negociar esses produtos e estocá-los, isso vai se mostrar sábio com o tempo, porque você não vai ter ruptura em relação aos seus produtos, à sua loja, exatamente nesse momento onde a maioria da população está preocupada com essa situação. Existem outros produtos de mercearias que também têm uma boa validade. E se você, antes de comprar, né, se você compra no atacado, se você compra direto na fábrica, você conseguir saber qual é o prazo desses produtos e conseguir fazer uma boa negociação, você com certeza vai estar saindo na frente de outros concorrentes seus. Tudo isso vai ajudar você a passar por essa crise. Porque, na verdade, vai existir aí, vamos chamar, um terceiro momento. Que terceiro momento é esse? É o momento exato onde uma grande massa da população vai começar a sentir os efeitos do desemprego. E aí, nesse momento, a crise se instala em todos os setores. Já estamos com crise, mas aí essa crise ela vai ser transpassada também para você, que é o dono do mercado. E aí, por que você talvez já estava ganhando pouco, a sua margem talvez não estivesse saudável, e por que essa crise talvez vai aumentar mais ainda? As pesquisas mostram, eu gosto muito de pesquisa, porque a pesquisa mostra exatamente que passo você já deu no passado quando algo parecido aconteceu. E quando você dá esse passo na frente, você está mais preparado do que o seu concorrente. E aí, você estando mais preparado, obviamente, você vai sair na frente. Boa noite, Maria Inês. E aí, o que acontece? Acontece o seguinte, a grande pergunta que a gente tem que fazer é por que a sua margem de lucro ela diminui em momentos de crise. E aí eu vou te falar. Boa noite, Graziela. Se vocês tiverem alguma pergunta em relação a esse tema, né, de crise e superação, podem fazer aí, sintam-se bem-vindos. E aí a grande pergunta que a gente tem que fazer é a seguinte, quando houver essa grande crise de desemprego, eu mesmo aqui, na minha casa, eu vou mudar os hábitos alimentares. Por quê? Porque talvez aquele produto que eu compre, ou ele esteja em falta, questão de ruptura, ou ele esteja caro demais. E aí, como a renda diminui, o que você faz como dono do supermercado? Procura produtos similares que... Boa noite, Diego. Produtos similares que têm uma margem de lucro menor para você. Olha que interessante. Então, e aí eu vou dar um exemplo sempre redondinho para vocês procurarem entender. Se você tem uma margem, né, de um produto que você vende a R$10, vamos supor, um sabão, vamos supor que você esteja vendendo aí um café a R$10. Você não vai vender R$10, vai ser ruim de vender. Mas um café Melita, R$10, né? 500 gramas. Vamos supor que você consiga vender. E a tua margem é 30%. Você vai estar ganhando R$3 naquele café. Só que, durante a crise, o salário achatou. O que você vai procurar fazer? Você vai procurar um substituto. E aí, nesse caso, você vai procurar talvez um café que seja vendido a R$7. E aí, essa margem exatamente passa a ser qual? Você passa, em vez de ganhar R$3, você passa a ganhar R$2,10. É mais ou menos esse cálculo. Pode ser que eu esteja errado. Se eu estiver errado aí, depois vocês puxem a minha orelha.
Mas é mais ou menos isso. Mas a margem de lucro, vamos supor que você só vendesse café. Você, em vez de ganhar R$ 3 em cada café, você vai passar a ganhar R$ 2,10. A sua margem de lucro caiu, na verdade, 1/3. Então, se isso representava 30 mil de lucro na sua loja, e você só vendesse café, obviamente você vende outros produtos, a sua margem vai cair para 20. E aí, o impacto disso na sua loja é muito grande. O impacto disso na sua vida é muito grande. Por isso que muitos quebram na crise, porque não sabem exatamente reequilibrar essa margem ou não tomam medidas ou ações importantes para que a sua loja possa sobreviver. E aí, todo tipo de ação ela é muito importante. E aí você tem que criar essas estratégias. Boa noite, Jonas Barros. Essas ações são muito importantes para que você tome. Por exemplo, vamos citar alguns exemplos. O que acontece? Quando você, por exemplo, pega e travou aí, Jonas, a internet parou? Se travou aí, dá um ok aí. O que acontece? Quando você se prepara exatamente para essa situação, você tem que tomar medidas, ações, para que o seu negócio ele continue. E aí você tem que tomar várias ações. Por exemplo, existem muitos mercados que talvez trabalhem com 2 geladeiras de bebidas, né? Nesse momento de crise, será que está valendo a pena ficar as 2 ligadas? Será que você não teria que tirar uma dessas geladeiras do seu estabelecimento? É algo que você tem que pensar. Não estou falando para você fazer isso. Não estou falando que essa seja a decisão que você tem que tomar. Mas esse é o pensamento. Será que você, né, tem um número muito alto de funcionários para você pagar? Oi, Graziela, obrigado aí. Será que você tem um número de funcionários muito alto para você pagar? E nesse momento que você vai pagar a esses funcionários, será que a sua lucratividade para você manter naquela margem saudável, que eu sempre falo, que é entre 30% e 28%, será que você diminuindo o número de funcionários, você vai conseguir sobreviver na crise? Também não estou falando para você mandar ninguém embora, estou falando... E nesse momento, por exemplo, só para vocês terem ideia, o Carrefour passou a contratar, de tão grande foi a demanda. E outros mercados que eu conheço também estão contratando. Eu estou falando para você pensar na terceira onda dessa crise. A primeira agora, em muitos lugares, é consumo. A segunda é esse turbilhão de mudanças que você vai ter que fazer na sua loja. E o terceiro vai ser uma queda na venda. E aí, nesse caso, o que você vai fazer? Você precisa planejar, você precisa pensar, você já precisa saber o que vai fazer. Porque se você esperar para tomar uma decisão depois, sabe o que vai acontecer? Talvez você não consiga tomar essa decisão, porque talvez você já não tenha recurso, porque você talvez esteja já devendo muita grana para muita gente, talvez você não conseguiu repor os seus estoques. E aí, nesse momento que a gente já está passando e que a gente vai passar um segundo e um terceiro momento, todas as nossas ações que talvez a gente já tivesse fazendo no automático, elas não vão mais ser no automático. Vamos ter que tomar novas medidas, vamos ter que tomar novas decisões, e quanto antes a gente tomar essas decisões, melhor vai ser a estrada que você vai seguir. Normalmente, quem consegue superar um momento de crise como esse que a gente vai apresentar... Boa noite, Valério. Nesse momento, como a gente vai apresentar a partir de agora, são pessoas ou empresas que tendem a perdurar um longo período. E aí, uma das coisas que a gente tem que entender é em relação a preço, né? A gente tem que tentar se guiar o mais perto possível da nossa concorrência local. Qual é a sua concorrência? Você sabe aonde ela se localiza?
até onde você consegue alcançar os seus clientes, você com promoções bem estipuladas, bem feitas, você consegue, talvez, aumentar um raio, de repente, de ação para mais 1 quilômetro de distância da sua loja. Muitas lojas, e eu falo muitas, estão reposicionando seus pontos. Olha que coisa incrível essa crise está fazendo. Conheço muitas lojas que estão saindo do ponto A, indo para um ponto B. Ou seja, vamos supor que ela pagasse lá de aluguel, vou também falar um número redondo, não quer dizer nada esse número, tá? É só para vocês terem uma ideia. Por causa da crise, muitas empresas, por exemplo, empresas de turismo, fechou. Empresas que têm a ver, de repente, com alimentação, algumas não estão, alimentação que fala é restaurante, né? Não estão conseguindo se manter. Lojas de roupa, alguma delas também que não tinham caixa quebraram. E aí sabe o que aconteceu? Aconteceu que essas empresas que estavam em pontos melhores dentro da mesma rua ou em pontos próximos, elas fecharam. E com isso, o inquilino lá, o cara que está alugando o imóvel, ficou com o imóvel vazio e está alugando agora a preço de banana, porque é melhor ele pagar só o IPTU, a água, né? E os impostos e talvez o condomínio do local, do que ele ficar com aquela loja vazia. O momento agora é esse. E muitas lojas fizeram o quê? Saíram do ponto A, que seria um ponto um pouquinho mais escondido, para um ponto B, que é um pouco maior. Então, é algo que você, nesse momento, também pode avaliar se vale ou não a pena você fazer essa mudança. Obviamente, depende muito da estrutura da sua loja e do seu capital. Mas isso também a Ilma Menezes está falando de promoção. Depois eu vou falar de promoção, Ilma. Qual é a sua dúvida em relação à promoção? O que você pode fazer também é, se você já tem um ponto, e aí esse ponto talvez custe 5 mil reais, você negociar um ponto melhor, talvez por 2. E aí você economiza 3. E aí esse 3 você consegue recolocar no seu negócio e consegue crescer. Um grande erro, né, em relação a promoções, ofertas, é que muito dos empresários, muito dos donos de lojas, eles fazem isso, tipo assim, chutando. Entendeu, Ilma? A promoção ela tem que ser pensada. Por incrível que pareça, às vezes a gente faz análise de loja. A análise de loja é uma tomografia computadorizada do seu negócio. E a gente normalmente faz isso para ajudar o mercado, ajudar a empresa a crescer cada vez mais. E aí, por incrível que pareça, muitas vezes a gente chega dentro dessa loja, a loja às vezes estruturada, o cara vende às vezes 1 milhão aí, o cara vende 700 mil no mês e ele faz a promoção de cabeçada. E aí você chega na loja e lá nessa loja maravilhosa, linda, bonita, tem de tudo. E aí, sabe o que ele faz? Ele coloca arroz marca 1, arroz marca 2, arroz marca 3, todos os arroz em promoção, isso não existe. Ou então, por exemplo, cerveja, Skol 265 ml em promoção, Skol em 355 ml em promoção. Isso não existe. Você tem que tomar um cuidado muito grande e pensar em como essa promoção ela vai funcionar para alavancar o seu negócio. Então, se você tem, né, o seu negócio, você tem que fazer a promoção, por exemplo. Vou explicar mais ou menos aqui como é que funciona. Existe a promoção e o preço que você tem que estar igual ou menor da concorrência. Vamos supor que você queira fazer a promoção do arroz. Você faz a promoção de um arroz, colocando o preço dele abaixo da concorrência para alavancar a venda. E aí você não deve fazer promoção, talvez, do feijão. Porque esse produto ele complementa o outro. Mas o produto que o cliente marca preço, que também é feijão, aí está 2 dicas, arroz e feijão, são produtos que o cliente marca preço,
Esse produto você destaca com cartazes, splash, você coloca lá no seu